Salve, salve investidores, tudo bem com vocês? Aqui é Rian Investimento trazendo mais um vídeo e hoje nós vamos estar analisando a Cosan e seu resultado do segundo trimestre e falando se ela é uma oportunidade ou não. Antes vamos estar analisando a ação, depois mostrando o seu portfólio e por fim analisando o segundo trimestre de 2023. A Cosan cotada a R$ 18,53, com 2% de dividend yield, com valor pago de 42 centavos. 9% de desvalorização, free float de 100%, um tag along de 100% e uma liquidez média diária de 134 milhões. Para quem não sabe, tag along é se a companhia for vendida, quanto você pode vender. Você pode vender pelo mesmo valor que o acionista controlador, mas eu acho muito difícil a coisa ser vendida. Ações ON são ações ordinárias, 134 milhões de liquidez, 1% de participação no Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, um PL muito negativo em 151, mas é uma companhia que está crescendo, vou estar mostrando ali para vocês, então ela está em muitos investimentos, então é padrão isso. PVP em 1,84, significa que a cada R$100 da companhia está pagando R$84 a mais, mas também não ligo de pagar um pouquinho mais caro nela. A dívida dela é um pouquinho alta mesmo, é uma empresa que está fazendo investimentos muito grandes, tem uma margem bruta de 23% e uma margem líquida de menos 0,54%. O que isso significa? A cada R$100 que a companhia vende, R$23,56 vira receita. Depois dela pagar custos, impostos, funcionários, o que sobra para ela é menos 57 centavos. Mas lembrando que a Cosan é uma holding, para quem não sabe. Holding é uma empresa que controla outras empresas. Um ROI negativo em 1,22%, mas é uma empresa de crescimento. É uma empresa de crescimento também. Então, também não olho muito para isso. É aqui que eu estou olhando na companhia. Seu crescimento de receita vem demonstrando um desempenho muito bom. Desde 2016 ela vinha diminuindo o seu crescimento de receita. E de 2017 o atual vem crescendo muito. Está numa média de crescimento de 10% ao ano, mas esse ano cresceu 38,95%. Não temos resultados sobre o lucro. Não temos muitas ações alugadas. A maior preço de pagamento é em maio. Ela não tem uma recorrência. Não se habilita muito a minha carteira, mas eu tenho ela, pois é uma ação que eu acredito bastante para o futuro. Lembrando que nada que tiver nesse vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda, e muito menos de manutenção de ativos. E antes de continuar, já não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Os dividendos delas são baixos, consideravelmente, mas eu acredito que isso pode aumentar exponencialmente. Como você pode ver, aumentou de lá para cá, mas eu acredito que pode aumentar mais com os investimentos que ela está fazendo. Aqui, como vocês podem ver, ao máximo, a companhia nunca deu prejuízo. Um payout na média de 62%. Aqui pode estar marcando que está com prejuízo de 94 milhões, mas é 904 milhões. Só que até o final do ano isso vai ser mudado, acredito. A gente não está mostrando ali nos resultados. A empresa teve um resultado positivo, isso foi do primeiro TRI. Nós vamos estar analisando o segundo e mostrando um resultado positivo nessa parte. O patrimônio líquido da companhia é de 19 bilhões, sua dívida bruta de 56 bilhões, disponibilidade em caixa de 11 bilhões e uma dívida líquida de 4 bilhões. Para quem não sabe, dívida líquida é dívida bruta menos disponibilidade, que é o dinheiro que ela tem em caixa, que dá a sua dívida bruta. Seu valor de mercado é de 36 milhões de reais, né? Bastante. E seu free float é de 62%. E seu maior acionista é a Água Santa Investimentos S.A. Pegando aqui, a sua receita em 2019 era de 13 bilhões, saltou para 39 bilhões. Os custos saíram de 9 bilhões para 30 bilhões. O lucro bruto saiu de 3 bilhões para 8 bilhões. Arrastando um pouquinho mais para baixo. O lucro líquido, que é depois de impostos, depreciação e amortização, saiu de 2 milhões e 483 milhões para 2 bilhões e 820 milhões. E o seu fluxo de caixa livre saiu de 3 bilhões para 10 milhões negativos. Agora vamos estar analisando um pouquinho o portfólio da companhia.
A companhia tem a Raízen, Rumo, Compass, Moove, Cosan e Vale sobre o seu portfólio. Vamos estar falando um pouquinho sobre cada uma dessas empresas. A Rumo é a maior empresa de operações de logísticas ferroviárias. Ela trabalha tanto na ferroviária como na logística. Então, é uma empresa muito importante. A Cosan comprou ela basicamente falida, ou massas falidas, uniram na Rumo, fizeram follow-ons e transformou numa empresa muito lucrativa. A Raízen produz cana-de-açúcar para produção de etanol e de açúcar em si. E ela também ela é dona dos postos Shell. Então, automaticamente, se você comprar no posto Shell, você vai estar comprando da Cosan. A Compass é produtora de gás. Ela é a Comgás. A Comgás é ela especificamente. Ela tem outras empresas de distribuição também, outras marcas, mas a principal é a Comgás. A Moove é lubrificantes de carro. Também é uma empresa que apresentou resultados muito bons nesse trimestre. Anunciou dividendo para a Cosan. Lembrando que se as empresas que estão embaixo dela anunciam dividendo, a Cosan lucra. Se a Cosan lucra, os acionistas da Cosan também lucram. A Cosan é a parte de terras dela, que cuida aqui, ó, terras e outros investimentos. E a Vale, dispensa um pouco a apresentação, é de mineração. É a maior empresa de mineração do país. Aqui está mostrando o posto Shell. Agora vamos estar analisando o resultado do trimestre dela. Aqui, o EBITDA da companhia é de 4,4 bilhões de reais. Um crescimento de 7% em comparação ao mesmo período do ano passado. O que é o EBITDA? O EBITDA é o valor que ela gerou em receita. Antes de imposto, depreciação, amortização. Se não tivesse tudo isso, seria de 4,4 bilhões de reais o lucro dela. Mas, como tem os impostos, tem todas essas coisas, o lucro líquido dela foi de 145 milhões. Como vocês podem ver, ela tinha tido um prejuízo no primeiro trimestre, mas nesse trimestre ela já teve um lucro de 145 milhões. Ela investiu, teve aí os investimentos, que é o quanto que ela investiu, de 2,4 bilhões de reais. 18% de crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado. A gestão de dívidas da companhia, a captação de 4,6 bilhões de reais. Isso foi feita fazendo um anúncio de debêntures, a quinta e a sexta captação, cada um com um valor de 1 bilhão de reais, que foi anunciado em dólar, então seria 550 milhões de dólares, com pagamento, que é vencimento em 2030, até 2030. O seu ESG, que é a sua sustentabilidade social, governança e ambiental. Relatório de sustentabilidade da Cosan e Moove, relatório de integrado da Raízen, e eles receberam esses prêmios. Agora nós vamos ver como que foi o portfólio da Raízen, que é uma das suas subsidiárias. O volume de vendas de etanol teve uma queda de 23%, o volume de vendas, só que os preços também teve uma queda de 8%. O volume de venda de cana-de-açúcar, a produção caiu 29%, mas as vendas caíram 29%. Mas os valores do açúcar aumentou em 37%, então compensou a queda das vendas. O volume de venda de combustíveis, Brasil, Argentina e Paraguai, cresceram 1%. Então teve um crescimento de venda de combustíveis no Brasil, Argentina e Paraguai. E o EBITDA ajustado teve uma queda de 11%, indo para 3 bilhões 265 milhões. Agora a gente vai estar vendo a Rumo. O volume de transporte e tarifas da Rumo, em comparação com o mesmo período do ano passado, cresceu 9%. O seu volume de transporte cresceu 9%. A comparação total com tarifas, volume de transporte cresceu 26%. E suas tarifas médias cresceram 9%. Excelente. O EBITDA da Rumo cresceu 21% em transportes. 23% a comparação do primeiro TRI para o segundo TRI. E
o market share caiu em 4,4 pontos percentuais. Lembrando aqui, do primeiro TRI de 2023 para o segundo TRI, cresceu 26% o seu volume de transporte. A venda de gás natural na distribuidora, agora a gente vai estar analisando a Compass, o volume de venda com a marca Comgás, que é uma subsidiária da Compass, e a Compass é uma subsidiária da Cosan, é bem complicado essa parte. Mas a Comgás teve uma queda de 10% no volume de vendas. Já as outras que tem embaixo da Comgás, também que tem outras marcas, teve uma queda de 5%, nada demais. Já na comparação, o aumento de 33%, desculpa, falei errado. E na comparação do primeiro TRI para o segundo TRI, as demais distribuidoras teve uma queda de 5%. Mas em geral, somando aqui, teve um crescimento de 6% do primeiro TRI para o segundo. E o EBITDA ajustado teve um aumento de 10% em comparação ao segundo trimestre de 22 para o segundo trimestre de 23. E em comparação com o primeiro trimestre, teve um crescimento de 1%. Eita, passei demais. Agora, o desempenho do portfólio da Moove, a empresa de lubrificantes da Cosan. Resultado trimestral recorrente do crescimento de volume de melhor mix de produtos vendidos. EBITDA supera a 1 bilhão. O EBITDA dela superou o 1 bilhão. O volume de vendas da companhia em comparação do segundo TRI de 22 para o segundo TRI de 23 cresceu 30%. E do primeiro TRI de 23 para o segundo TRI de 23 cresceu 6%. Para quem não sabe a diferença entre os TRI, os 3 primeiros meses os 3 primeiros meses do ano é o primeiro TRI, os 3 segundos meses é o segundo, e assim consecutivamente até o quarto trimestre. O EBITDA, em comparação do segundo TRI de 22 para o segundo TRI de 23, cresceu 30%, e do primeiro TRI de 23 para o segundo TRI de 23, cresceu 10%. Agora, a gente vai estar vendo a parte sobre as terras que a Cosan tem. A receita das terras que dobrou do segundo TRI de 22 para o segundo TRI de 23 e do primeiro TRI de 23 para o segundo TRI de 23 teve um crescimento de 20%. O EBITDA do segundo TRI de 22 para o segundo TRI de 23 teve um crescimento de 56%. E do primeiro TRI de 23 para o segundo TRI de 2023, um crescimento de 37%, mostrando que a Cosan está sabendo gerenciar seu portfólio. Está mostrando que ela está conseguindo controlar, está conseguindo aumentar a receita líquida, está conseguindo aumentar a EBITDA. Isso é muito bom para a companhia. Ela está mostrando o seu bom desempenho no controle. Aqui nós conseguimos ver a Cosan corporativo, lucro ajustado. O que mais pesou para ela aqui, resultados financeiros, foram de 867 milhões, mas teve menos 183 milhões com equivalência de patrimonial e juros, e dentre outros. Daí teve menos 247 milhões em imposto de renda e contribuições sociais. Então você pode ver que cobrou 247 milhões. 82 milhões 82 milhões a acionistas não controladores em forma de dividendos. E o que sobrou foi 145 milhões. Foi o lucro da companhia. Agora a Cosan 8. Para quem não sabe, a Cosan 8 é a dona da Vale. É a empresa subsidiária da Cosan que comprou a Vale. Praticamente a Cosan. A Cosan 8, investimento na participação na Vale. Aqui ela já teve umas coisas mais complicadas. Ela pagou 672 milhões em juros de dívida, 66 milhões em IR, teve todas essas partes. E ainda teve a desvalorização das ações da Vale, que no terceiro TRI de 22 estava cotada a R$70 e agora está cotada a 64. E aqui mesmo ele especifica o impacto no lucro líquido. As ações da Vale davam um lucro de 186 milhões, 245 milhões, devem menos 206 milhões e menos 1 bilhão 177 milhões. A desvalorização das ações impactado participação direta de 1,5% em efeito nos caixas.
Essa queda das ações da Vale impactou os caixas da Cosan. Efeito neutro nas ações polarizadas, 3,4% das ações neutralizadas pelo derivado. Como vocês podem ver, essa queda da Vale impactou sim os resultados da Cosan 8 especificamente, que é uma subsidiária da Cosan S.A., que é essa que nós temos na bolsa, e teve juros de dívidas, quer dizer, os juros de dívidas impactaram por valorização de câmbio, porque eles pegaram esse dinheiro prestado no exterior, e como vocês podem ver, o dólar estava muito baixo esse último tempo, estava em 4,70, 4,75 e agora já está chegando aos R$5 de novo, então impactou um pouco o resultado. Agora vocês vão ver como que foi o resultado da Cosan, separando a Cosan Corporativa, que é a dona da Raízen, Moove, Rumo, Compass, e a Cosan 8, que é a dona da Vale. A dívida bruta está dividida da seguinte maneira. No segundo TRI de 2022, a Cosan 8 não tinha dívidas. Agora, no primeiro TRI de 2023, a dívida da Cosan 8 era de 9,9 bilhões e da Cosan Corporativa era de 14,3 bilhões. Daí agora, já no segundo TRI, a Cosan Corporativa cresceu sua dívida de 14,3 bilhões para 19,3 bilhões e a Cosan 8 diminuiu essa dívida de 9,9 bilhões para 8,2 bilhões. Isso é bom, muito bom, literalmente. A Cosan 8 está diminuindo a dívida, só que a Cosan Corporativa continua crescendo. Então, balanceou. No fim, a Cosan S.A. em si aumentou a dívida. A dívida líquida corporativa, alavancagem pro forma. Aqui mostra mais ou menos como que foi a alavancagem da empresa. A alavancagem saiu de 2,4% para 2%, duas vezes 2%. Uma boa, mas cresceu em comparação com o primeiro TRI, mas ainda está bem controlada. O cronograma de amortização no prazo de 4,9 anos. Como você pode ver, a Cosan Corporativa tem 580 milhões para pagar ainda esse ano. E a dívida da Cosan Corporativo vai até 2031 mais. 2031 ele vai ter que pagar 3 bilhões 577 milhões. Mas como nós vamos arredondar aqui no grupo Cosan mesmo, que o bruto da Cosan 8 também vai ser 2025, e vamos arredondar no grupo Cosan S.A., o tempo que eles vão ter que pagar mais a dívida vai ser 25, 2027 e 2029. Vai ser as datas que vão mais pesar. E 2029 também. 2029, 2027 e 2025. São as mais pesadas. 2026, a Cosan Corporativa não tem dívida, mas a Cosan 8 tem. Agora nós vamos ver o fluxo de caixa da Cosan Corporativa. A empresa pagou 230 milhões de juros sobre capitais dividendos e juros sobre capitais recebidos. Falei errado. Esse é o que a Cosan recebeu de dividendos das suas subsidiárias. A captação de dívidas de 4 bilhões 647 milhões. O pagamento de juros IFRS 16 foram menos de 164 milhões. Os dividendos preferencialistas foram menos 123 milhões, que isso é quanto foi descontando do caixa, ou menos. Outros teve um desgaste de 71 milhões. Geração de consumo de caixa, gerencial, daí ficou em 4 bilhões 519 milhões, mas depois teve um pagamento de dividendos, que tirou mais 798 milhões do caixa. Depois outros efeitos de caixa, que tirou mais 133 milhões. Daí a geração de consumo de caixa líquido ficou em 3 bilhões 588 milhões. Daí caixa de equivalência inicial ficou em 1 bilhão 851 milhões. Depois tem a geração de consumo de caixa, que ficou em 3 bilhões 588 milhões. E a caixa de equivalência final ficou em 5 bilhões 439 milhões. A geração de fluxo de caixa livre no trimestre, movimentações de captação de 3 novas dívidas, 2 debêntures no valor de R$1 bilhão, cada um com bonds. Essa aqui é o que eu falei lá no início, da dívida de 550 milhões de dólares, que eles captaram 2 vezes. É o movimento das decisões da alocação de capital, distribuição de dividendos aos acionistas da Cosan S.A.
e o preficialista. Aqui mostra que eles pagaram 921 milhões em dividendos para os acionistas da Cosan. Aqui a gente finaliza o resultado. E agora vem, o que eu acho da Cosan? Tenho a Cosan em carteira, acredito sim num potencial muito grande da companhia. Não posso fazer recomendação de compra e de venda, mas recomendo que vocês entrem aqui no site de relações com investidores da Cosan, que é Cosan RI, analise bem. Se fosse para mim hoje, eu compraria, tá muito barato. Eu não compraria, eu tô comprando na realidade. Então foi essa a minha opinião. Eu gosto muito da Cosan, estou acreditando no potencial dela, mas peço que cada um faça sua análise. Lembrando que nada que tiver aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda, nem muito menos de manutenção de ativo, é apenas do caráter educativo. E foi esse o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, deixa o like e até o próximo vídeo. E falou!